Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu sou o irmão Romário Rodrigues e aqui estou para juntos continuarmos estudando a maravilhosa Palavra de Deus. E como vocês já sabem, nós estamos estudando sobre os dons ministeriais, baseados principalmente em Efésios 4, versículo 11, que eu quero ler mais uma vez com vocês. Pegue a sua Bíblia e deixe a sua Bíblia aberta, pois nós estamos estudando a Bíblia Sagrada. Que nos diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Já falamos sobre o apóstolo, já falamos sobre o profeta, e vamos falar nesta oportunidade sobre o dom ministerial de evangelista. O que faz um evangelista? Como identificar um evangelista? Quais são as atribuições, as funções de um evangelista no corpo de Cristo, no reino de Deus? Em primeiro lugar, é importante nós ressaltarmos e dizermos que a obra evangelística, a obra da evangelização, é um dever de todo cristão. Nós temos a ordenança de Cristo em vários textos, mas principalmente em Mateus 28, 19, onde Cristo nos ordena tanto a pregarmos, como também a ensinarmos, a discipularmos as pessoas. Então, todo cristão, toda pessoa que nasceu de novo, ela é na prática alguém que evangeliza, porque se ela não evangeliza, alguma coisa ou muitas coisas estão erradas. Como disse o salmista Davi, como eu posso me calar diante de tão grande salvação? Então, alguém que nasceu de novo, na prática, como desdobramento natural disto, ele é alguém que fala dessa salvação, porque é impossível alguém experimentar a salvação, um novo nascimento, e querer guardar aquilo só para si. Diante disso eu pergunto, você tem evangelizado? Você tem falado de Jesus para as pessoas em sua volta? Bom, mas quando nós falamos do evangelista, e naturalmente o evangelista está entre os milhões que pregam o evangelho, o evangelista, como o próprio Paulo diz aqui, Deus deu uns para evangelista, ou seja, esse dom ministerial de evangelista, Deus não deu para todos, mas para alguns ou muitos dos teus servos. Então se trata de um dom específico, onde Deus não dá a todas as pessoas, mas há pessoas que Deus escolhe para esta chamada, para esta vocação, para esta ocupação. Já que todo salvo deve evangelizar, o que faz um evangelista? Ora, como diz a própria palavra, um evangelista evangeliza. Mas, além de evangelizar, ele tem outras prerrogativas ligadas a esta mesma temática, a esta mesma proposta divina que é a evangelização. O evangelista, por exemplo, ele é alguém que treina pessoas para a obra da evangelização. O evangelista, ele cuida tanto da evangelização quanto do evangelismo. Mas, irmão Romário, não é a mesma coisa? Não. O evangelismo é a parte teórica, a evangelização é a prática. O evangelismo é o treinamento, o aperfeiçoamento, é quando nós estamos nos preparando para a evangelização, que é a prática. Então, a evangelização é o resultado do evangelismo. Nós tanto precisamos de uma coisa, como também precisamos da outra. Evangelismo sem evangelização não adianta. Da mesma forma, evangelização sem evangelismo, certamente nós vamos ter problemas. Então, o evangelista, ele se ocupa em não só evangelizar, além de evangelizar, aliás, de preparar pessoas para a obra da evangelização. Ele é alguém que treina pessoas, prepara pessoas, amadurece pessoas para a obra da evangelização. Ele é alguém que lidera os trabalhos de evangelização da igreja sob a supervisão e ao lado do pastor. O evangelista, ele treina pessoas, ele lidera pessoas, ele supervisiona pessoas na obra da evangelização. Por exemplo, evangelização em repartições com dependentes químicos. Ali tem alguém liderando e essa obra é do evangelista. O evangelista, ele lidera evangelizações em presídios, em hospitais. É óbvio que precisamos de pessoas com chamadas específicas para liderar esse tipo de trabalho, porque são situações específicas. As cruzadas evangelísticas que são feitas nas ruas, elas devem ser lideradas
pelo evangelista. Então, o evangelista ele tem várias funções, como por exemplo, abrir pontos de pregações, ou seja, novas congregações que vão surgindo. Quem é que faz esse papel? Quem é que organiza? Quem é que procura uma casa para se fazer um culto? Quem é que vai até a prefeitura para conseguir uma licença para fazer um culto em uma praça? Para tomar as medidas cabíveis necessárias à igreja como organização para se ter uma liberação? Então o evangelista, ele além de evangelizar, ele cuida de toda essa estrutura de organização, de formação de pessoas, de preparação de pessoas, de liderar equipes, de capacitar equipes, de abrir pontos de pregação. E o evangelista, ele até exerce uma função pastoral. Ele abre uma congregação, um ponto de pregação e pessoas vão se convertendo ali. O evangelista também, de certa forma, é alguém que é um pregador, não necessariamente precisa ter o dom de profeta, ele é um discipulador, então ele exerce funções pastorais, porque mais adiante, obviamente, vai vir um pastor e vai tomar conta daquela nova congregação. Então, observem que o evangelista ele tem múltiplas funções ligadas à obra da evangelização. Bom, mas qual a diferença, irmão Romário, entre o evangelista e o apóstolo ou o missionário? Bom, o evangelismo é algo mais específico, a evangelização está relacionada ao anúncio das boas novas. Missionário vem de missões, missões é mais amplo. Evangelização é uma forma de fazer missões, mas não a única. Missões é tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para nós fazermos. Então, o evangelista faz aquilo que um apóstolo, que um missionário também faz. O missionário tem atribuições do evangelista. Ambos, por exemplo, pregam o evangelho, mas eles têm características distintas. E outra diferença, entre aspas, entre o evangelista e o apóstolo é que em algumas igrejas, o apóstolo, o missionário, ele é de missões mais longas, ou seja, para outros estados, para outras cidades, para outros países. E o evangelista ele é o enviado de missões mais curtas, curtas aqui no sentido geográfico. É aquele que faz a cruzada na rua, é aquele que lidera a visita aos presídios, aos hospitais, é aquele que treina as pessoas para a evangelização na igreja. Então, são algumas características particulares, mas ambos têm muitas coisas em semelhança, o evangelista e o apóstolo. Então, o evangelista, ele é aquele que evangeliza, mas ele cuida de todas essas questões departamentais da obra evangelizadora da igreja. Como dissemos também, ele é alguém que prega a palavra de Deus, ele é alguém que discipula, ele é alguém que até exerce, em certo aspecto, funções pastorais. Agora, precisamos dizer algo muito importante aqui, que quando a igreja envia evangelistas, quando a igreja envia missionários, ela precisa manter. São pessoas que são enviadas, quer seja para outros países, para outras cidades, até mesmo no local onde a igreja está estabelecida. O evangelismo, a evangelização, o discipulado são ações que têm custos. Então a igreja não basta enviar. Nós temos 1000 missionários enviados, glória a Deus. Nós temos 10 evangelistas atuando na cidade, abrindo pontos de pregações, fundando novas congregações. Amém, glória a Deus. Mas a pergunta é, essas pessoas estão sendo mantidas? E eu digo mantidas aqui não só financeiramente, mas mantidas psicologicamente, mantidas familiarmente, ou seja, a igreja ela precisa, além de enviar, mas dar todo o subsídio, todas as condições necessárias para que tanto o apóstolo, o missionário, como também o evangelista tenham condições de realizar o seu trabalho. Não é só enviar pelo enviar para ter números, é enviar e dar condições de trabalho. A igreja precisa, em todos os aspectos, sustentar essas pessoas para que elas progridam, prossigam fazendo a obra de Deus. Queridos, gostaríamos de dizer também com relação ao evangelista que, infelizmente, a função de evangelista em algumas igrejas no Brasil, e dizemos isso com todo o temor, essa função foi meio desfigurada. O evangelista, ele perdeu em algumas igrejas, pelas suas classificações eclesiásticas, ele perdeu esses aspectos, essas características que nós vimos aqui, como nós vemos, por exemplo, no evangelista Filipe, em Atos 21. Filipe, como nós podemos ver em vários textos da palavra de Deus, ele era alguém que anunciava as boas novas, mas também ao mesmo tempo ele estava relacionado com outras funções
que são atribuições do evangelista, mas todas funções voltadas para a obra evangelizadora. E a igreja não pode desvirtuar isto. Precisamos olhar para os dons como está escrito na palavra de Deus e não como nos convém, e não como convém as nossas concepções eclesiásticas. Por exemplo, em algumas denominações, elas têm as classificações. Nós temos o pastor, temos o evangelista, o presbítero, e nós vamos ver mais à frente se existe diferença entre pastor e presbítero. Aí temos o diácono e temos o cooperador ou auxiliar em alguns estados do Brasil. O evangelista, em algumas denominações, ele foi colocado de forma eclesiástica, de uma forma organizacional, como uma função, se é que eu posso dizer dessa forma, intermediária entre o presbítero e o pastor. Ou seja, a pessoa, para ser evangelista, primeiro ela precisa ser presbítero. Para que a pessoa seja pastor, primeiro ela precisa ser evangelista. Mas qual a base bíblica para isto? Primeiro que nós vamos ver mais à frente que não é bem assim, que existem diferenças entre presbítero e pastor. Mas falaremos disso mais à frente. E outra, o fato de uma pessoa ter uma chamada para a obra evangelística, de ser um evangelista, não significa que ele precisa ser um presbítero. O fato de alguém ser chamado por Deus para ser evangelista não significa necessariamente que ele vai ser um pastor futuramente. A não ser que Deus lhe dê os dois ministérios, queridos. É um erro gravíssimo. Separar alguém que foi chamado apenas para ser evangelista para ser pastor. Isso é prejudicial para a pessoa, para a sua família, mas também para o reino de Deus. Então, nós precisamos olhar para a Bíblia e dar ao evangelista as suas atribuições, que é cuidar da obra evangelizadora da igreja. Infelizmente, hoje nós temos evangelistas que não evangelizam, que não cuidam dessas funções que nós falamos aqui, da obra da evangelização, em muitas situações, justamente por quê? Porque ele está em uma função, ele está em uma vocação para o qual ele não foi chamado. Ou seja, ele foi chamado para o pastoreio, mas para ser pastor, em muitas situações, organizações eclesiásticas, ele precisa primeiro ser um evangelista, queridos. Bom, não estamos dizendo que isso leva para o inferno, que isso é uma heresia. Não, o que nós precisamos é olhar para os dons como eles estão escritos na palavra de Deus. Não estamos aqui querendo ressignificar nada, refazer nada, está escrito. O evangelista, não necessariamente ele vai ser um presbítero, ele precisa ser um presbítero antes. Olha o exemplo de Felipe. Um evangelista, não necessariamente ele precisará ser um pastor no futuro. São funções distintas. Alguém foi chamado para ser pastor e ponto final. Alguém foi chamado para ser evangelista, não significa que ela precisa ser um pastor. Não significa que ela precisa ser um presbítero. Não. O evangelista, assim como o missionário, são chamadas específicas, a não ser, como eu disse, que em muitas situações as pessoas recebem mais de um ministério. Então, o que nós vemos muitas das vezes? Evangelistas exercendo funções pastorais. E a seara é grande e precisa-se de muitos e muitos evangelistas. Enquanto eles estão se ocupando com funções que seria para outros ministérios, a função que seria do evangelista, muitas das vezes, em muitos locais, tem passado por situações difíceis. É o que já dissemos aqui. Não estamos querendo ressignificar nada. Mas para todos os 5 dons ministeriais na Bíblia Sagrada, a Bíblia é clara quanto à função, quanto às atribuições de cada um deles. É como eu disse, o evangelista, ele exerce, em certa forma, uma função pastoral, uma função discipuladora, ele é um abridor de igrejas, então ele exerce uma função pastoral, mas não significa necessariamente que ele é um pastor. Ele abre caminhos para que um pastor pastoreie um rebanho, mas não necessariamente ele precisa ser o pastor, ele é alguém que ensina a palavra de Deus, mas não necessariamente ele é o mestre, a não ser que ele tenha um dom de mestre. Ele é alguém que
prega a palavra de Deus, que lê e interpreta as escrituras, mas não necessariamente ele é alguém que tem o dom de profeta. Então, nós não podemos misturar as coisas, porque muitas das vezes atribuímos coisas às pessoas para as quais elas não foram chamadas. Precisamos aqui olhar para o que está escrito na palavra de Deus, porque com certeza dessa forma o nome do Senhor continuará sendo glorificado e só quem ganha com isso é o reino de Deus. E que Deus continue abençoando a cada um de vocês e continue ouvindo, acompanhando os estudos, onde nós falaremos no nosso próximo encontro sobre o dom ministerial de pastor. Deus abençoe você, sua família, sua casa, sua vida espiritual, vida emocional, vida física. Que Deus abençoe a sua vida ministerial em nome de Jesus Cristo.